Olha só, pessoal, eu estava fazendo aqui um projeto com diferentes botões no Arduino e aí eu pensei, poxa, será que não dá para dar um jeito de colocar essas diferentes funções num único botão? Assim eu, além de usar um botão apenas no meu projeto, eu ocupo apenas uma porta do Arduino. Vai ficar tudo bem mais compacto. E aí eu montei aqui uma lógica, fiz um sketch de exemplo, esse aqui que a gente vai ver, e fiz funcionar. Ficou bem legal, bem prático, ou seja, com um único botão. Aqui o que eu montei foram três funções diferentes. Por exemplo, a primeira liga, a segunda desliga, a terceira executa um alarme, e olha, tudo com um único botão, ou seja, vai depender da forma que eu aperto esse botão, eu executo uma função diferente. E olha, aqui eu coloquei três funções, mas da forma que eu montei a lógica, você pode colocar até mais funções. Então nesse vídeo eu vou mostrar essa lógica e vou deixar tudo aí pronto para você baixar, explicadinho aqui, para que você possa também aí diminuir a quantidade de botões no seu projeto. Bora lá? Então vem comigo! Vamos lá então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui o sketch, explicar a lógica que eu coloquei nesse sketch. Assim você vai poder também perceber aí alguns detalhes e aproveitar na hora de você montar a sua lógica. E, como eu falei, vou deixar tudo para você baixar. E ainda mais se você for aluno do curso de Arduino.net, eu vou até deixar aqui um exercício a partir dessa lógica que você vai ver que é bem legal, é bem bacana. Esse vídeo aqui ele está sendo oferecido pela Altium. Graças a eles, nós estamos trazendo esse conteúdo aqui gratuito. A Altium acredita muito no movimento Maker e por isso eles estão patrocinando o Brincando com Ideias. Na descrição do vídeo tem o link deles e olha, eles desenvolvem softwares para vocês desenharem essas placas de circuito impresso. Arduino, por exemplo, é feito no software deles. Nesse link que está na descrição, vocês conseguem baixar um software com a versão full, mas por alguns dias gratuito para você testar. Beleza? Bom, olha só, o que nós temos aqui, eu vou mostrar primeiro o funcionamento. Temos esse botão e, de acordo com a função que eu executo, eu vou acender aqui um LED. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, executar a primeira função, eu acendo o primeiro LED. Se eu quiser executar a segunda função, eu coloquei aqui dois LEDs acesos. E eu tenho um LED aqui em cima que ele me ajuda a entender quanto tempo eu estou apertando o botão. Então, olha só, eu quero apertar a primeira função. Eu dou uma apertada, ele piscou aqui em cima uma vez só e ele executou a função 1. Olha, vou resetar, tá vendo? Resetei, entrou nenhuma função executada, então aperto o botão uma vez, ele executou a primeira função. Por exemplo, se eu tiver ali um menu que eu estou controlando por esse botão, um aperto rápido poderia ser o Enter. E um aperto um pouco mais demorado poderia ser o voltar, o ESC, assim por diante. Então, olha lá, se eu aperto aqui, olha, um pouquinho mais longo, ele executou a função 2. E até para eu saber se eu executo, se eu estou apertando pouco ou muito, a gente tem o retorno do LED. Então, olha lá, eu espero ele dar duas piscadas e aí eu tenho o comando 2 executado. Se eu quiser apertar então o comando 3 agora, 1, 2, 3, ele executou a terceira função. Por isso você poderia colocar aí mais funções, ainda mais demoradas para o botão, para executar a função 4, 5. Vamos supor, você poderia ter diferentes válvulas que você quer ligar. Um único botão, você executa qual válvula você quer ligar. É só você ir contando ali, olha, 2 piscadas, 1 piscada ou 3 piscadas, o comando 3, 4 piscadas e assim vai. No sketch aqui que vocês estão vendo na tela, nós temos como principal da lógica, pessoal, nós temos essas duas variáveis. E olha, isso eu reparo muito, principalmente com os alunos do curso de Arduino.net, do curso de Arduino para principiantes também, O de Arduino.net a gente vai mais a fundo na programação, então ali eu percebo que o pessoal muitas vezes fica com aquela dúvida de como fazer uma determinada coisa na programação. Piscar um LED, ligar um relé, muitas vezes ali fica tranquilo, ele já está fazendo, mas ele quer fazer alguma coisa diferente. E quase sempre, pessoal, quase sempre, a solução daquilo que a pessoa quer fazer
ela está em variáveis, ou seja, a gente precisa colocar variáveis para controlar o que está acontecendo ali no funcionamento, e a partir dessas variáveis é que a gente começa a colocar condições, por exemplo, o if, o switch. Olha só, aqui então, o que a gente vai ter é uma primeira variável que eu vou utilizar caso o botão seja apertado para marcar o tempo, ou seja, o tempo de início em que eu apertei o botão e ainda não soltei. E essa segunda variável, ela será usada após eu soltar o botão. Então, eu apertei, conto o momento inicial e quando eu solto, eu consigo, com esse momento inicial e o momento que eu soltei, eu consigo calcular o tempo que o botão ficou apertado. E é esse tempo que nós vamos guardar nessa segunda variável. Então, repara que várias coisas que eu quero controlar estarão a partir dessas duas variáveis. Por exemplo, eu ainda não apertei o botão. Se eu nem apertei o botão, o tempo início ele estará em 0. Por quê? Se eu aperto o botão em algum momento, eu marco o momento em que eu apertei e o tempo início passa a ser diferente de 0. Então, olha só como eu já consigo tratar várias lógicas. Se eu quero fazer alguma coisa, enquanto o botão não for apertado, eu vejo se o tempo início for igual a 0. Se ele é diferente de 0, significa que o botão está sendo apertado. Olha só. E o tempo botão, mesma coisa. Ele me dá algumas informações além de só o tempo. Repara que se o tempo botão for 0, mesma coisa, nenhum botão foi apertado. Agora, se o tempo botão for diferente de 0, opa, então o botão foi apertado e aí qual a função que eu quero executar, eu vou verificar pelo tempo. Ou seja, dependendo do tempo em que o botão ficou apertado, executa uma função ou outra. E aí eu uso as condições. Bom, entendendo então que tudo gira em torno dessas duas variáveis, olha só. Aqui no loop, a gente vai ter o primeiro trecho, a primeira condição, que vai controlar se eu apertar o botão. Por isso eu estou usando aqui essas variáveis de controle do aperto do botão. O estado botão e o estado botão ante. Isso a gente vê também lá no curso de Arduino, né? Que a gente tem que controlar a troca de estado do botão, né? Por isso que essa condição aqui, ela verifica. Se o botão for apertado e anteriormente ele não estava apertado, significa que ele acabou de ser apertado. Então, só nessa troca de estado, ou seja, quando o botão é apertado, que eu vou tratar essa informação. E olha só, se o tempo início for 0, significa que o botão não estava apertado. Tá? Então, ao ser apertado, o que eu vou fazer? Eu vou guardar nele o momento atual do aperto, que é o milis. Então, eu gravo lá no tempo início o momento que eu apertei. Só isso. E aqui, como controle do que eu estou fazendo, eu estou desligando os LEDs, enfim. Mas o importante é apenas essa linha aqui nessa condição. Depois eu tenho uma segunda condição, que é quando eu soltar o botão. Então veja só, eu utilizo de novo aquele tempo início. Se ele for maior do que 200, isso vai me garantir que eu esteja aqui filtrando o efeito bounce. Isso é uma interferência que acontece em botões mecânicos, é uma interferência lá no contato mesmo, por ter contato mecânico. E também, pessoal, lá no curso de Arduino a gente tem aulas específicas até para entender esse efeito bounce, como resolver. Aqui, o que a gente precisa basicamente saber é, essa é uma condição que vai fazer um filtro desse meu efeito bounce. E olha só, no seu caso, pode ser que esse efeito bounce ainda está dando interferência, então você precisa aumentar esse valor. Ou você pode até diminuir ele em alguns casos, que mesmo ele menor, vai continuar filtrando toda a interferência. Filtrei o efeito bounce, agora sim eu vou controlar se o botão mudou de estado. Olha só, então ele estava apertado, aqui olha, ele estava apertado e ele passou a não estar mais apertado. Eu soltei o botão. Captei essa situação, o botão foi solto. Então, olha lá, aquela segunda variável de controle, a gente vai calcular a diferença de tempo.
o momento atual menos o tempo de início, ou seja, o quanto tempo o botão ficou apertado. E o tempo início eu vou jogar para 0 agora, porque eu estou dizendo para toda a minha lógica, com esse tempo início 0, eu estou dizendo que, olha, o botão não está mais apertado. Fica lá no tempo botão qual foi o tempo em que o botão ficou apertado, para você aí, programa, fazer alguma coisa. Então ele vai saber que, olha, o botão não está mais apertado e a última vez que ele foi apertado por tanto tempo. Terminou aqui esse controle do apertar e soltar botão. Depois aqui eu coloquei uma condição controlando um retorno, que é aquele LED que fica piscando enquanto eu estou com o botão apertado, tá vendo? Olha lá, ele não está piscando. Isso significa que eu estou tendo um retorno do tempo apertado. Aí eu consigo controlar se ele piscou uma vez, se ele piscou 2 vezes, tá vendo? Se ele piscou 3 vezes. Então, você poderia trocar ali um LED por um buzzerzinho, que aí, da mesma forma você consegue ter um retorno de quanto tempo você está apertando o botão. E aqui a gente está usando esse artifício para piscar o LED com esse retorno. Depois nós temos daqui para baixo a execução dos comandos. Olha só, daqui para cima é o controle do botão que vai guardar a informação naquelas variáveis. Daqui para baixo a gente vai usar as informações das variáveis para executar o comando. Então olha só, se for o comando 1, então eu tenho aqui essa lógica. Olha, se o tempo do botão for maior do que 0 e, tá vendo? E menor do que 500, então olha só, se eu estou apertando o botão até meio segundo, né, que são 500 milissegundos, eu vou executar o primeiro comando. E nesse comando eu vou mandar lá para o serial, que eu executei o primeiro comando, e você pode abrir aqui o monitor serial, tá, para ver isso. Olha lá, monitor serial aberto, executei o comando 2, executei o comando 1, executei o comando 3, tá vendo? Só para ter uma conferência aqui, né, para acompanhar. E o comando 1, a execução dele, no meu caso, é ligar o LED 1 e desligar os demais. Ok? Lembrando que, ao executar o comando, eu vou colocar um 0 no tempo botão, porque dessa forma eu executo o comando apenas uma vez. E depois, olha só pessoal, os outros comandos é a mesma coisa, só que aqui eu vou controlar o segundo comando se eu estiver de 500 milissegundos e menos do que 1 segundo. Repare aqui a sutileza, são detalhes que lá no curso de Arduino, com muito exercício, a gente vai ficando esperto nesses detalhes. Olha só, tá vendo que o primeiro comando eu vou considerar o tempo até 500 milissegundos, inclusive, ou seja, menor ou igual a 500. E aqui eu vou controlar o comando 2 maior do que 500, a partir de 500, não igual. Porque vamos supor que caia aqui nessas condições uma coincidência em que ele esperou exatamente 500. Então, se eu coloco assim, olha, menor ou igual nos dois, é capaz dele executar os dois comandos. Se eu coloco assim, olha, e caiu exatamente em 500, é capaz que ele não execute nenhum dos comandos. Então, eu controlo dessa forma, ou seja, até 500, inclusive, é o comando 1. Maior que 500 já é o comando 2. E olha, menor ou igual que 1000. E aqui no comando 3, maior do que 1000. Então, eu poderia continuar colocando outros comandos e executando da forma que eu quiser. Aqui, o que a gente está executando são LEDs, tá vendo? Em cada comando eu ligo os LEDs que eu quero. Poderia executar uma sirene, controlar um menu, ligar um relé, fazer o que você quiser. Aí você já leva a sua lógica adiante a partir desse exemplo. Beleza? Então esse sketch está aí na descrição para baixar e fica a dica dos cursos, para você poder ficar afiado em todos os detalhes que eu falei. Tem o curso de Arduino para principiantes, tá aqui na descrição tem o link, e lá nesse curso você vai fazer alguns projetos usando o Arduino e começa a ter o primeiro contato com a programação, mas já vai se divertindo.
vai fazer uma garra de um robô, um braço de um robô funcionando, um robozinho que segue linha no chão, que identifica obstáculos. Já no curso de Arduino.net, você vai aprender todos os conceitos, desde o básico, parte de eletrônica, programação, tá? Tudo isso que eu estou mostrando lá é bem passo a passo. Vai ter aula só sobre variável, vai ter aula sobre condição, sobre os diferentes tipos de condição, enfim, tem muito conteúdo lá para você não se perder. Tem o suporte também no curso, nos dois cursos você conta com o suporte, a nossa equipe de suporte. No curso de Arduino.net você tem também um encontro com os alunos semanal, comigo, via Zoom. Você entra lá e a gente bate papo toda semana ao vivo. Olha, é muita coisa para você realmente não ficar na mão e aprender realmente. Ah, e olha só, se você é aluno do curso de Arduino.net, eu falei que eu ia deixar aqui um exercício, não é não? É um exercício para você praticar o que a gente viu nesse vídeo e, se você precisar, tem lá a equipe do suporte, aciona o suporte, tenho certeza que você vai conseguir fazer esse projeto, vai se desafiar e vai aprender bastante. Olha só, lá no curso, nas aulas de programação orientada a objeto, a gente desenvolve já um exercício criando uma biblioteca. A gente faz a biblioteca Push Button, tá lembrado? Desde a estrutura, depois a gente cria lá a classe, né, do botão Push Button e transforma isso numa biblioteca. Muito bem, o exercício que eu vou deixar é para que vocês coloquem nesse objeto, no push button que vocês fizeram, esse recurso de múltipla função no botão. Então a biblioteca ela vai funcionar com um aperto normal, como ela já funciona, mas você coloca também essa contagem de tempo e alguns métodos para que você possa usar o que a gente aprendeu no vídeo de hoje. Combinado? Conta com o nosso suporte lá, hein? Se você não sabe o como juntar uma coisa com a outra, é justamente essa pegada do exercício. Se desafiar a juntar o que vocês viram no vídeo de hoje com a biblioteca Push Button e fazer uma coisa só. Vai ser a Super Push Button. Topa o desafio? Conto com vocês. Esse vídeo aqui, pessoal, é um oferecimento da Altium. Tem o link deles aqui na descrição. E dá uma olhadinha agora nos depoimentos que a gente recebeu essa semana. Muito legal. Show, pessoal! Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!